Fala, gente! Chegamos aí na nossa 22ª aula e o tema hoje é Evidências do Espírito. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nos rendemos diante de Ti. Sabemos que somos habitação da Tua presença na pessoa do Espírito Santo e hoje estaremos falando a respeito destas evidências onde o Senhor se faz presente em nós. Então, ilumina-nos, ajuda-nos a compreendermos com mais profundidade aquilo que o Senhor tem para nos falar. No nome precioso de Jesus, amém. Gente, nós temos aqui em João capítulo 16, versículo 13, primeira parte, onde diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. E a nossa máxima para esse tema é: o Espírito Santo nos oferece fruto e dons. E é justamente sobre estes dois fundamentos que nós queremos trabalhar aqui, as evidências do Espírito Santo em todo aquele que crê em Cristo, né? Então, nós temos aqui o fruto e os dons. Vamos começar com o fruto, então, no texto que está lá para nós em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e a primeira parte do 23, onde diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Este fruto do Espírito, né, como é falado, é muito interessante porque fala do fruto no singular e fala de 9 características deste fruto. Então eu me lembro já na minha adolescência, quando eu aprendi a respeito do fruto do Espírito, foi me apresentado como aquela polcã que tem ali gomos dentro dela, mas dos quais estes gomos fazem parte do fruto apolcã, né? Da fruta apolcã. Então aqui no caso é a mesma coisa. É o fruto do Espírito no singular, ou seja, o Espírito frutifica um fruto, um tipo de fruto único dele em nós. Neste fruto nós temos 9 gomos. Estes gomos são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tá? Dentro deste tema, é importante nós entendermos a ação do Espírito Santo dentro de nós, que vai nos modificando. Esta ação ela é gradativa na medida em que nós vamos buscando mais daquilo que o Espírito tem para nos oferecer e vamos nos esvaziando de nós. Então, nós vamos vivendo uma vida num processo gradativo da presença de Deus, nos colocando em ambientes dos quais Deus é ensinado, Deus é desejado, né? Ambientes de adoração, onde nós começamos então a proclamar as maravilhas de Deus, lugares de oração, onde nós vamos então em quebrantamento, numa vida devota ao Senhor, vamos então encontrando mais do Senhor na leitura da palavra, enfim, da vida piedosa, para que então este fruto possa começar a ser evidenciado pelo agir do Espírito Santo dentro das nossas vidas, né? Então, nós podemos dizer claramente que é uma convergência de interesses. A ação do Espírito Santo e o desejo do homem de viver este fruto do Espírito, né? E aí nós podemos dizer também, ou caracterizar destes 9 gomos deste fruto, separá-lo em 3 grupos, onde poderíamos dizer, né, que existe ali 3 que falam do amor, que seria o amor, a alegria e a paz, 3 que falam da relação para com o próximo, que é longanimidade, benignidade e bondade, e 3 que falam da conduta pessoal, que é a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio.
É claro que essa é uma forma de nós pensarmos destes 9 gomos do fruto do Espírito e termos aí, então, uma compreensão mais precisa quanto a tudo isso. Agora, é claro que dentro de tudo isso, o mais forte e o que conduz todos eles é o próprio amor, né? Porque Deus é o próprio amor, então Ele vai nos ensinando a respeito disso e todas as outras estão diretamente ligadas à profundidade em que esse amor é revelado ao nosso coração para com Deus e para com o próximo, né? E isso tudo vai sendo, então, ferramenta para que a gente vá desenvolvendo este fruto do Espírito, tá? Então, dentro dessa temática do fruto do Espírito, é muito incrível nós pararmos para pensar que é algo também que ele é desenvolvido na medida da nossa jornada com o Senhor. Então, há aqui uma maneira de também falarmos de maturidade, né? Por quê? Porque quanto mais maduro no Senhor o cristão vai se tornando, mais evidência no fruto ele vai oferecendo, ele vai proporcionando, né? Então uma pessoa que vai amadurecendo nos caminhos do Senhor, uma pessoa que vai se permitindo ser este barro maleável nas mãos do oleiro, é uma pessoa que vai então florescer no fruto do Espírito, vai ser uma pessoa que vai desempenhar mais paciência, né? Vai desempenhar mais bondade, ela vai oferecer mais fidelidade, tanto para com os princípios do Senhor, quanto para com o próximo, aquele a quem ele ama. Vai poder oferecer uma mansidão maior, né? Dentro até das bem-aventuranças no Sermão do Monte, né? Os mansos de coração, né? Então, tudo aquilo que o Senhor vai oferecendo para nós na pessoa do Espírito, e nós vamos então absorvendo essa nova identidade, essa realidade, e vamos então amadurecendo, crescendo. Que no caso, olha que interessante isso aqui, é diferente nos dons. Enquanto que o fruto ele fala de um processo de amadurecimento, nos dons, a gente não necessariamente pode identificar maturidade quando encontramos uma pessoa que flui num dom do Espírito, tá? Então aqui agora, vamos aproveitar já a deixa e entrarmos nessa temática, que são os dons do Espírito Santo para nós, né? Primeiro é importante que quando nós estamos ali em 1 Coríntios capítulo 12, a gente vai perceber que, primeiro, é distribuído pelo mesmo Espírito, ou seja, o mesmo Espírito distribui os dons a todos, visando o bem comum, ou seja, há uma expectativa de serviço no dom, tá? O dom ele deve ser para nós uma ferramenta de serviço. Para quê? Para a edificação, para que as pessoas possam crescer enquanto os dons vão sendo usados uns para com os outros, né? É por isso então que há uma dinâmica muito especial neste processo do dom ou dos dons dentro da igreja. Então as pessoas, elas, quando entregam suas vidas para Cristo e elas vão florescendo, elas vão crescendo nos caminhos do Senhor, é importante que elas procurem o seu dom, aquilo que o Espírito Santo está querendo distribuir a ela, para que ela então possa edificar, né, servindo a pessoa que está do seu lado. Todos nós devemos fazer esse exercício, né? Se somos a Igreja de Cristo, buscando o amadurecimento, buscando a edificação, devemos então desempenharmos os nossos dons uns para com os outros, né? Às vezes a gente acha que aquele que tem o microfone na mão, aquele que tem um título, é o único portador de um dom, né, autenticado por Deus. E isso não é verdade. Isso, na verdade, é uma grande mentira para que as pessoas possam ostracionar-se,
possam se abster de uma responsabilidade do crescimento da igreja. Então, todos nós temos dons e todos nós devemos buscar desempenhar estes dons. E nós vamos falar um pouquinho disso mais adiante, tá? Agora, pensando um pouco na história da redenção quanto aos dons, é importante a gente nos lembrar de dois momentos muito significativos, né? Nós temos um momento profético no Antigo Testamento, onde o profeta Joel vai declarar algo já de antemão, numa expectativa daquilo que esses joinhas aqui do meu... Olha que legal isso aqui, ó. Fogos. Eu vou começar a usar isso aqui de maneira mais proposital. Quer ver que legal? Gente, vamos falar sobre dons. Ai, meu Deus. Vamos lá, então. Daí, tem esses momentos muito significativos. Então, o profeta Joel, quando ele está num momento como este, ele vai dizer lá no capítulo 2, versículos 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Claro que ele está falando da parte de Deus, né? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Daí nós sabemos que após este período, né, nós temos aí o Cristo encarnado, ele vem habitar entre nós, ele vem trabalhar o seu ministério, né, como ovelha muda perante os tosqueadores, ele se entrega, ele é crucificado, ele ressuscita ao terceiro dia, ele fica por mais 40 dias diante de uma testemunha de mais de 500 pessoas, depois ele é assunto aos céus e os discípulos recebem ordem de Jesus para que possam então estar em oração aguardando a descida do Espírito Santo. E no dia do Pentecostes, no dia em que se celebra 50 dias depois da Páscoa, naquele momento, então, os apóstolos e as pessoas que estavam com eles ali recebem o enchimento do Espírito Santo. O Espírito Santo desce como línguas de fogo sobre cada uma dessas pessoas. Essas pessoas são cheias, começam a falar em línguas, começam a falar em outros idiomas. Há ali um mover sobrenatural e um novo tempo se inicia. O tempo onde o Senhor capacita todo aquele que crê em Jesus com a pessoa do Espírito Santo que vem habitar em si e agora trabalhar, né? Como falamos, no fruto e também nos dons. E vemos já na sequência, no discurso de Pedro, naquela primeira grande conversão, o momento em que Pedro, então, identifica o cumprimento dessa profecia de Joel para estes dias, né? Então, está escrito lá em Atos capítulo 2, versículo 32 e 33, que diz o seguinte: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ou seja, ali então inaugura um tempo onde profeticamente e verdadeiramente o Espírito Santo começa a operar tudo em todos, a distribuir os dons e a fazer algo estrondoso para a história, né, daqueles que eram do caminho, para aqueles que estavam se achegando a Jesus, não só mais agora com o batismo de água, que simboliza o arrependimento, mas agora com o batismo de fogo, que simboliza a presença e a manifestação do Espírito Santo no coração do crente, né? Então, nós vemos isso. E aí temos que entender também qual é o propósito, né, dos dons espirituais neste novo momento em que a igreja agora começa a surfar, começa a ser construída, começa a ser edificada. As boas novas vão sendo pregadas, né, desde Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, até São Bento do Sul, Rio Negrinho, Campo Alegre, São Vicente e todas as outras cidades que o Senhor tem tocado, né? Todo o nosso ocidente aqui, todo o oriente do planeta Terra, enfim, inúmeras são as histórias da extensão e da propagação do Evangelho no mundo.
E nesta propagação nós vemos o agir do Espírito Santo de muitas maneiras. Mas dentro do assunto dos dons aqui, eles estão para equipar a igreja, eles estão para a pregação do evangelho e eles estão para o equipar da igreja, né? Então nós vemos este poder se manifestando através dos dons e tendo em vista essas duas finalidades, né? A pregação do evangelho e através de sinais, prodígios, maravilhas, né? E o equipar da igreja já instaurada, instituída dentro de cada uma das localidades, né? As igrejas locais que vão sendo inauguradas. Um livro extraordinário para você ver essas manifestações dos dons é o livro de Atos, né? Através do livro de Atos, Lucas narrou todo o início da igreja primitiva e a ação dos apóstolos, a ação dos discípulos de Cristo, por meio dos dons, por meio do poder do Espírito Santo, ali pregando o evangelho e edificando a igreja, tá? Então nós temos aqui em Efésios capítulo 4, versículo 12, olha só. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, né? Então esse é o objetivo ali, quando vai falar, por exemplo, em Efésios capítulo 4, um pouco antes, dos dons ministeriais, isso é muito valioso, traz para nós essa perspectiva de edificar, de equipar, de promover uns aos outros através da ação do Espírito Santo, né? Uma outra característica que os dons espirituais podem trazer para nós é uma antecipação de um vislumbre da eternidade. Como assim? Veja, que toda vez que nós percebemos a ação do Espírito Santo, né, que age de maneira sobrenatural, nós podemos experimentar como se fosse um aperitivo daquilo que será a eternidade para nós. Nós sabemos que grandes coisas nos aguardam na eternidade, nós sabemos que há uma nova dimensão esperando por nós para todo sempre, na presença do Pai, Filho, Espírito Santo, na presença de todos os santos, na presença de uma nova cidade que está sendo construída para nós. Há uma expectativa nossa de algo muito grandioso e extraordinário. E quando o Espírito Santo trabalha através dos dons uns para com os outros, nós temos o privilégio de vislumbrarmos aquilo que está para acontecer, né? Então, por exemplo, quando se fala dos dons de percepção e discernimento, né? Ali está trazendo para nós um pouco de percepção no espírito, de discernimento no espírito, daquilo que o nosso espírito vai experimentar, né, numa nova amplitude na eternidade. Quando nós experimentamos os dons de conhecimento e de sabedoria, fala também daquilo que a nossa alma vai experimentar quando todas as coisas se descortinarem diante do nosso conhecimento, do nosso entendimento. Olha que coisa profunda. Assim como também os dons, quando de cura, são manifestos hoje, aqui e agora, nós também podemos experimentar de como será viver o nosso corpo glorificado. Perceba então que é como que se fosse um início daquilo que está por vir, um aperitivo daquilo que um dia será perfeito. Olha que coisa maravilhosa da gente parar para pensar nisso, né? Então, que nós possamos olhar para os dons também dessa maneira, como uma antecipação daquilo que Deus está por fazer nas nossas vidas. Agora, uma pergunta muito interessante. Quantos dons existem, tá? Aqui é uma pergunta que, quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, mais a gente pode perceber que nela contém uma variedade de dons, mas que também permitem com que a gente possa pensar que existem muito mais dons que possam ser presenteados do céu para nós e que talvez a Bíblia não tenha relatado. Veja, antes que você
comece a pensar aí alguma coisa. Deixa eu te dizer, por exemplo, na palavra de Deus, onde nós temos relatos dos dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Nós temos aqui os dons, o apóstolo, o profeta, o mestre, milagres, dom de variedades de curas, dons de socorro, dons de administração e dons de línguas. 1 Coríntios 12, 8 a 10, nós temos palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, milagres, profecias, discernimento de espíritos, línguas, interpretação de línguas, tá? Alguns são repetidos, ok? Então, dentro do contexto do qual aquilo estava sendo escrito, né? Aqui no caso, Paulo e Pedro, que nós vamos ler também a primeira carta de Pedro, nós percebemos que há um contexto para o qual ele está adressando e alguns vão se repetindo, tá? Então, fica aí comigo ligado nessa. Efésios 4, 11, vai falar dos dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista e pastor e mestre, ou pastor mestre, tá? 1 Coríntios 7, 7, casamento e celibato. Sim, casamento e celibato é considerado dom em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7. Olha que interessante. Romanos 12, de 6 a 8, profecia, serviço, ensino, encorajamento, contribuição, liderança e misericórdia. E por fim, 1 Pedro 4, 11. E aqui está um relato muito interessante que traz para nós um leque e uma abertura de que novos dons ou outros dons também podem ser considerados da parte do Senhor e que não estão sendo relatados. Por quê? Porque em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, Pedro vai escrever da seguinte maneira: todo aquele que fala e todo aquele que serve. O que é todo aquele que fala, todo aquele que serve? Aí poderíamos englobar todos esses dons que já foram falados antecipadamente, mas podemos pensar em outros também, né? Por exemplo, aqui não foi falado nenhum tipo de dom dentro de um ambiente da música, né? Daquele que toca um instrumento musical que possa ter um dom advindo da parte do Senhor, e tantas outras coisas que a gente pode aí parar para pensar na dinâmica do corpo de Cristo, né? Olha que coisa legal, porque quando a gente pensa em dons, a gente sempre deve pensar em uma dinâmica plural, né? Do corpo de Cristo. É no plural, não é no singular, não é para mim. O dom jamais é para mim, né? Ele é para a edificação do corpo, né? Claro, por exemplo, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 14, aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, né? Quando ele está defendendo que o dom da profecia é maior do que o dom de línguas, por conta do contexto da igreja de Corinto, que estava lá aparentemente numa dinâmica em que eles estavam falando mais em línguas do que na própria língua em que eles poderiam compreender o que um estava falando, né, para essa edificação. Então, ele vai falar que o dom de línguas, ele edifica-se a si mesmo. Então, veja, o dom, ele pode edificar-se a si mesmo também. Por exemplo, o ensino. O ensino também vai edificar a si mesmo, né? Você vai ter ali, você vai estar aprendendo no ensino algo que vai servir e vai ser muito útil para você mesmo, né? Um outro dom, o dom da administração. Uma pessoa que é capaz de administrar uma igreja, ela também vai conseguir administrar a sua casa de uma maneira superior àquilo que é ordinário. Por quê? Porque ela também vai usar para si mesmo. Então, muitos dons, apesar de trazerem uma autoedificação, eles têm como propósito final a edificação do corpo de Cristo, equipar a igreja, ok? Então isso é importante para nós. E dentro desse entendimento vai fazer muito sentido quando nós lemos aquele versículo que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque há uma intencionalidade de usar aquilo que recebe-se da parte do Senhor, em primeiro lugar, para a vida alheia, e, consequentemente, diante daquilo que você vai aprendendo, da dinâmica que você vai construindo e a
a facilidade que você vai lidando com o dom que o Senhor está dando a você, você vai também ter respingos na tua vida e isso vai te levar a lugares de autoedificação, tá? Então, existe sim esse processo de autoedificação, mas o fim principal não é esse, não deve ser esse, né? Que adianta uma pessoa se debruçar nos livros, na palavra de Deus, ter revelações incríveis e guardar aquilo para si? Ela precisa comunicar, ela precisa ensinar, ela precisa chamar a atenção de pessoas, né, de alguma maneira, para que essas pessoas possam então receber da sua porção. É uma pessoa que tem o dom de administrar, ela tem a sua empresa, ela é arrojada nos seus negócios, ela avança, ela está prosperando, mas ela chega na igreja e na igreja ela parece que emburrece, né? Ela está ali, ela não ajuda, ela não dá ideias, ela não se oferece para servir, para estar diante de demandas e necessidades, né? Ela não se coloca como servo ali diante do corpo que está tentando fazer alguma coisa, ela simplesmente observa e ainda às vezes até desdenha, dizendo, eles não sabem fazer nada, né? Se o eles fosse trocado por nós e o nós recebesse o encargo da responsabilidade, então este dom que está sendo usufruído simplesmente ou somente para si, estaria então a serviço do reino. E muitas pessoas poderiam então desfrutar deste dom, né, na vida daquela pessoa. Olha que interessante isso. Cabe uma profunda reflexão de como nós conduzimos a nossa vida e como nós estamos oferecendo aquilo que recebemos como dom da parte do Senhor, tá? Isso é muito valioso para nós e para o corpo. Olha só, Deus dá à igreja essa variedade de dons, né? Deus oferece para a igreja essa variedade de dons e elas manifestam a multiforme graça de Deus. É o que lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 vai dizer: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha que coisa linda! Gente, quando eu leio esse versículo, eu penso em uma grande dispensa, né? Como despenseiros da multiforme graça de Deus. Uma grande dispensa celestial, onde o Espírito Santo vai lá naquela dispensa celestial, ele pega aquele elemento ali, ele vem e ele distribui ao João. Aí ele pega aquele outro elemento, ele vem e distribui ao Jean. Ele pega aquele outro elemento, ele vem e ele distribui ao José. E aí, nessa multiforme graça, o João, o Jean, o José começam a distribuir um para o outro aquilo que recebeu da dispensa celestial. Olha que coisa maravilhosa, né? Aquilo que nós recebemos, um presente para presentearmos aqueles que estão ao nosso redor. Maravilha. Bom, uma outra questão, né? Os dons podem variar quanto ao poder? Olha, aqui então é importante a gente parar para pensar, né? O que é poderoso e o que não é poderoso? O que é extraordinário e o que não é extraordinário? Depende de como nós olhamos para aquilo que nós recebemos da parte do Senhor, ou, melhor dizendo, aquilo que nós identificamos que recebemos da parte do Senhor e que não recebemos da parte do Senhor. Veja, por exemplo, vamos lá, o dom de cura. O dom de cura, quando alguém está enfermo, e vem um irmão da igreja e impõe as mãos, né, um presbítero ou alguém que tem esse dom, um irmão mesmo, impõe as mãos sobre a pessoa, ora sobre aquela pessoa e aquela pessoa é curada, é algo de se celebrar de maneira extraordinária mesmo. Mas quando nós olhamos para isso, nós temos a tendência de darmos um valor maior do que aquele que está lá numa escola bíblica dominical ou está ali no refuginho
ensinando, por exemplo, o princípio da salvação para uma criança ou para uma pessoa que acabou de chegar na fé. E essa pessoa finalmente então entende a obra da cruz. Veja, qual destes tem mais poder? Os dois têm poder, porque os dois são presente do céu, entende? Só que nós, na nossa natureza, tendemos ou pendemos a achar que aquilo que era impossível e se tornou possível naquele momento de maneira aos nossos olhos ali, naquele contexto, algo muito mais importante do que aquilo que aconteceu dentro daquela sala de aula, dentro daquele contexto, onde a pessoa, dentro dela, absorveu aquele ensino e compreendeu e não externalizou com choro, com barulho, né? É algo que também é tão poderoso ou mais que um milagre, né? Agora, as pessoas, né, que buscam sensacionalismo ou corações que estão inclinados para as coisas mais sensacionalistas, elas vão, em determinados momentos, glorificar ao Senhor com maior intensidade por aquilo que foi sensacional aos olhos, sendo que tudo aquilo que é ação de Deus é sensacional, é extraordinário, é milagre, é poder de Deus, né? Então, nós não podemos desdenhar daquilo que é extraordinário, como, por exemplo, quando aparentemente, né, é mais sensacionalista, como uma cura, devemos almejar e buscar no Senhor a ação de milagres e experimentarmos essas realidades, mas de maneira alguma nós podemos também olhar para, por exemplo, um ensino e uma nova compreensão que está sendo promovida e gerada num coração como algo natural, porque não é natural, é também poder de Deus, né? Amém? Ok, uma outra pergunta que a gente pode fazer. Os cristãos possuem os dons por um tempo ou é de modo permanente que eles recebem os dons, né? Olha, se nós analisarmos o Novo Testamento de uma maneira mais eficaz, né, e de novo, lá no material tem citações de textos bíblicos que eu não vou incorrer aqui, caso você tenha interesse de se aprofundar, pode ir lá, nós temos mais textos para que você aprofunde o entendimento, mas nós vamos ver no Novo Testamento que de fato há uma permanência dos dons nas pessoas, tanto no Antigo Testamento, em alguns casos, como por exemplo até o próprio Sansão, né, que recebeu ali um poder sobrenatural de Deus e até mesmo depois de ter feito tantas coisas erradas, ele continuou, né, naquele processo onde quando o cabelo dele crescia, ele recebia poderes sobrenaturais da parte do Senhor. Então, inclusive é por isso que nós não podemos atribuir dons dos quais as pessoas desempenham com maturidade, porque às vezes a pessoa ela está lá servindo aquilo que ela recebeu do Espírito, mas ela ainda não amadureceu, ela ainda não cresceu, né? Pessoas que fluem em dons incríveis na presença do Senhor, mas não tem caráter, né? Não tem fruto ainda, né? Não tem aquela parte tão preciosa do amadurecimento cristão. Então, é importante a gente distinguir essas realidades, né? Por exemplo, quando Paulo vai dizer a Timóteo, né, lá em 1 Timóteo 4, versículo 14, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Ou seja, lembre-se, você tem um dom, Timóteo, use-o, né? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, olha, esse dom, ele está em você, né? Pessoas impuseram as mãos, reconheceram, te deram um título, use-o, né? E o Senhor, quando fala por meio de Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz assim, que o Senhor distribui individualmente a cada um conforme determina.
Essa palavra distribui, ela é um particípio presente, ou seja, ela é constante. O Espírito Santo distribui. Ele não distribuiu, nem distribuirá, ele distribui. Então, há aqui também uma evidência de que o dom que o Senhor nos dá, ele continua derramando de poder, continua derramando de capacitação, continua numa operação da qual ele inaugurou quando o Espírito Santo veio habitar, quando foi identificado, e ele está ainda continuamente derramando, né, daquilo que ele colocou de primeiro momento dentro de nós. Agora, em 1 Coríntios capítulo 13, né, nós vamos encontrar ali que muito daquilo que nós vivemos, e o 1 Coríntios 13 é muito interessante porque ele está falando a respeito do dom maior, que é o amor, né? 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14 vai falar muito sobre dons e a edificação, principalmente o assunto é edificação dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, né? Então, num determinado momento, quando está se falando do dom maior, que é o amor, vai falar que nós hoje enxergamos as coisas como que num espelho embaçado. E haverá de vir um momento em que aquilo que é perfeito será revelado para nós. Então, nós entendemos que os dons, eles estão operantes para este momento da igreja. O momento em que a igreja está precisando ser edificada, em que o evangelho está precisando ser pregado. Então, nós estamos operantes nesses dons. Mas, quando aquilo que é perfeito vier, nós não precisaremos de mais nada. A única coisa que restará será o amor, né? Porque o amor habitará conosco e nós com ele. Então, diante disso, sim, os dons, eles são permanentes até a morte, tá? Então, nós temos esse entendimento que para nós fica muito claro na palavra de Deus. Agora, uma pessoa que tem um dom e ainda que ela venha a ter um título como pastor, como profeta, né? E esta pessoa, ela cai em pecado, esta pessoa, ela vem a contrair um mau testemunho diante da sociedade, ela cai numa infidelidade conjugal, ela fere o seu nome, o seu testemunho diante da igreja, então será necessário para que essa pessoa venha para um ambiente de tratamento, né, ser destituída de títulos. E dependendo da situação, essa pessoa não poderá mais reaver um título ministerial, né, falando aí de dons ministeriais. Então, existem situações, ainda que seja evidenciado uma ação de Deus na vida da pessoa, existem situações que por conta do mau testemunho, por conta das decisões que a pessoa vai tomar aí ao longo da jornada da vida e a maneira irredutível dela de buscar uma reconciliação, de buscar um conserto, um processo de humilhação, de disciplina, enfim, seja lá o que for, ela vai precisar ser destituída de uma vez por todas desses títulos, tá? Então isso também entra nesse assunto dentro do que diz respeito à permanência do dom, tá? Uma outra pergunta que é importante para nós pensarmos e desmistificarmos. Os dons são miraculosos ou não miraculosos? De novo, vai entrar dentro daquela ideia. O que é milagre, o que não é milagre, né? O que é a ação de Deus e o que não é a ação de Deus? Nós não podemos desdenhar daquilo que para nós aparentemente é natural, quando que tudo é sobrenatural, tudo é espiritual. Então, que a gente possa desmistificar isso, né? E entendermos que até uma pessoa que de maneira generosa oferece uma grande contribuição é uma ação do Espírito Santo, ali estar evidenciando, né, uma pessoa que
tem isso no coração e ela constantemente, na sua generosidade, nas suas contribuições, está ali fazendo coisas extraordinárias, é dom de Deus. É dom de Deus e é sobrenatural, né? Não é como as pessoas vão dizer por aí, a pessoa tem um coração de manteiga. Não, isso é dom de Deus, tá? Então, que nós possamos ter essa consciência. E cabe a nós o que então, meus irmãos? Cabe a nós buscarmos os dons espirituais, né? Que o Senhor possa nos dar esse desejo de buscarmos os dons espirituais, como está lá em 1 Coríntios capítulo 14, né? Procurai os melhores dons espirituais. Por quê? Porque quando nós queremos sermos relevantes na vida das pessoas que estão ao nosso redor, nós queremos oferecer a estas pessoas resposta, auxílio, ajuda, né? Ferramentas para que elas possam então avançar nas suas vidas e saírem do lugar de opróbrio, do lugar de miséria espiritual, do lugar de falta de entendimento, do lugar de falsas crenças, do lugar de enfermidade, do lugar de pobreza, do lugar de falta de recurso, né? Tudo aquilo que os dons podem oferecer, né? Na falta de administração das suas finanças, enfim. Seja qual for a área, quando nós nos inclinamos para amar ao próximo como a nós mesmos, nós vamos então olhar e dizer, eu quero ajudá-la, eu quero ajudá-lo. E diante disso, então, não há motivação mais nobre e mais bíblica para você buscar pelos melhores dons. Então, eu começo como? Me envolvendo na igreja, querendo saber quais são as necessidades, perguntando para os meus discipuladores como eu posso servir a igreja, eu quero ajudar, onde eu posso me envolver, né? E diante das necessidades e das demandas, você se oferecendo, você se colocando ali naquele lugar, naquela brecha para pelejar junto com todos aqueles que estão ali pelejando também, você vai começar a se conhecer em Deus e Deus então vai começar a te usar e a te apontar, né, através de uma graça que vai emanar de você, cada vez mais sendo direcionado para um lugar que você então floresça de maneira incrível e sobrenatural, em nome de Jesus. E aí nós vemos o cumprimento, né, de Efésios 4,16, onde diz: todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, né? Então esse processo de bem ajustar, de consolidar, com o auxílio de toda a junta, é o que? É essa dinâmica de atender a uma demanda e descobrir-se naquilo que você se torna mais útil ao longo do tempo na casa de Deus. Segundo, a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, né? Então, que você possa desfrutar de uma presença de Deus na pessoa do Espírito Santo tão intensa dentro de você, que você, ao lidar com você mesmo, possa buscar em Deus o fruto do Espírito, né? E o fluir dos dons, servindo ao próximo, saindo de você, indo em direção ao próximo, para que a partir da obra de Deus dentro de você, também o próximo possa receber aquilo que vem só do céu mesmo, para a edificação mútua, para essa cooperação maravilhosa que é a Igreja de Cristo Jesus. Deus te abençoe e até a próxima aula.